Olá, queridos alunos do nono ano. Pessoal, nós iremos dar sequência ao nosso conteúdo de probabilidade e estatística. Muitas das vezes em gráficos publicados pela mídia, tem algumas falhas. E é sobre isso que nós iremos abordar hoje. As falhas que existem em gráficos postados pela mídia. Muitas das vezes o gráfico, a legenda dele não está especificando a legenda, não está especificando o título, não está especificando a questão da proporção do gráfico. Você não tem ali uma dimensão do que você pode coletar daquele gráfico. Então, pessoal, é muito importante um gráfico ter título, legenda e discriminar cada fator daquele gráfico que você vai estar analisando. Então, eu vou postar aqui sequencialmente para você dar uma observada, os critérios que você precisa observar em um gráfico. Você observando esses critérios em um gráfico, você vai conseguir fazer uma análise perfeita de um gráfico. Você tem que fazer uma análise minuciosamente de um gráfico. Não é só você ir e responder a questão. O gráfico, pessoal, ele tem que ser perfeito. Por isso que existem programas em computadores para fazer o gráfico. Você coleta as informações e você joga ali naquele programinha de computador e ele é capaz de fazer um gráfico perfeito, onde qualquer pessoa que lê aquele gráfico vai conseguir entender com clareza o que está olhando. Se você faz um gráfico, você tem que colocar na parte da legenda lá embaixo a fonte. Aonde que você... Quem foi que fez o gráfico? A fonte é quem fez o gráfico, quem fez a pesquisa. Se eu faço uma pesquisa sobre o produto mais utilizado no mercado, o refrigerante mais utilizado no mercado. Então, o refrigerante mais utilizado no mercado é o título. A fonte é quem fez a pesquisa. Se é eu que estou fazendo a pesquisa, tem que colocar lá embaixo. Fonte, professor Emerson. Muitos gráficos, quando fala assim de questão de habitantes por cidade, vamos falar lá novamente sobre o título. O aumento de feminicídio no estado de Goiás. Esse aí é um título. A fonte, da onde que eu estou coletando esses dados? É do IBGE? É da Polícia Técnica e Científica? É da Secretaria de Ação Social do Estado que eu estou coletando esses dados? Então isso é a fonte. Da onde que eu estou coletando os dados de cada gráfico. Então é muito importante nós poder analisar um gráfico, mas observar essa análise desse gráfico. E a aula de hoje nós estamos aqui especificamente para mostrar para você essa questão dessa análise. Por quê? Nós já aprendemos em estatística, pessoal, os tipos de gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, o gráfico de coluna, o gráfico de barra, o gráfico de polígono. Então, os tipos de gráfico nós já aprendemos. Agora, nós estamos estudando a análise de cada gráfico. E é muito importante, turminha, vocês poder olhar os exercícios que estão sendo postados, antes de você resolver o exercício, você entender o que é um título, o que é uma legenda, da onde que é a fonte que está coletando esse gráfico, da onde que está sendo feito esse gráfico. Pessoal, o gráfico de polígono, ele é mais utilizado quando você coloca uma coluna e ela tem vários valores. Igual, por exemplo, uma empresa quer fazer um levantamento do ganho durante anual de cada mês. Aí, janeiro ganhou 7 mil, fevereiro 10 mil, março tantos mil, abril vai indo, maio. Então, assim, quando você vê que tem muitos valores, esses aí são gráficos que você vai usar aqueles gráficos de polígono. O que é gráfico de polígono? É aqueles gráficos, pessoal. Isso aqui é um gráfico de polígono. Ó. Janeiro coletou 7 mil, um exemplo, e vai. No gráfico de polígono, ó. Isso aqui é um gráfico de polígono. Esses gráficos de linha
é um gráfico de polígono. Quando que nós utilizamos mais esse tipo de gráfico de polígono? Quando você faz uma pesquisa que você vê que vai se alastrar por vários períodos. É mais fácil você fazer uma análise do crescimento, quanto está indo, abaixando. Agora já o gráfico de coluna ou barra é quando ele tem valores menores. Quando vai comparar, por exemplo, a questão quem é que está mais empregado no mundo, homem ou mulher? Quem está mais no mercado de trabalho ultimamente? São homens ou mulheres? Então, nesse caso aqui, homens, 10 mil, um exemplo. Ó, gráfico de coluna. Mulheres, 7 mil. Esse aqui é um gráfico de coluna. Nesse caso aqui, é mais propício você usar esse tipo de gráfico de coluna e não o gráfico de polígono. O gráfico de polígono é quando você fala de uma mesma análise. Aqui nesse caso, eu estava fazendo um comparativo entre empregos de homem e mulheres. E nós usamos o gráfico de coluna. E fica mais fácil do seu entendimento. E o título, ele vem sempre aqui em cima, aqui no gráfico, aqui o título. O título vem nesse local aqui. A fonte. Aonde está sendo essa fonte? Essa fonte aqui, nós tiramos ela do IBGE, um exemplo. Aqui é a fonte. Ó. O título vem aqui especificando, título gráfico. Qual que é o título aqui no caso? O número de homens e mulheres empregados no mercado de trabalho. Isso é o título, a fonte é da onde você está tirando. E a legenda, como é que fala a legenda no caso? É que, ó, isso aqui é a legenda, ó, homens, mulheres. Isso aqui é a legenda. Tem título que fica lá na parte superior, a legenda que vai discriminar cada valor e a fonte é da onde você está tirando essa pesquisa. Então, quando você vai fazer um gráfico, analisar um gráfico, aqui no quadro tem como você colocar os valores, mas tem umas linhas nos gráficos assim, que elas têm que ser proporcionais. E lá no próprio computador, quando você vai fazer, te dá uma escala. Essa escala tem que ser proporcional. Você não pode fazer um gráfico, por exemplo, aqui, ó, 10. E o 7 ficar bem colado aqui. Tem que ser na escala, tem que ser proporcional. Por isso que todo gráfico, para ficar correto, tem que ser jogado num programa de computador. Vai ficar mais legal, vai ficar mais fácil. Então você tem que medir com a régua. Mede com a régua, vai ficar um gráfico correto, da forma certa, da forma de você analisar e falar, opa, aqui está tranquilo. Quando você faz um gráfico de setor, que você joga a questão do ângulo, não tem como você jogar 30% do mesmo tamanho que você joga 70%. Fica gráfico proporcional. Faça no gráfico de setor aqui, ó. Desenha um gráfico aqui, 70% e aqui 30%. Não está correto, está do mesmo tamanho. Então, sim, a proporcionalidade aqui tem que ser uma forma correta. 70% no espaço tem que ser o mesmo tamanho que esse aqui, 30%. Então, está desproporcional, tem que ser na mesma escala. A aula de hoje, a análise, nós estamos fazendo disso. Então, quando você estuda um tipo de gráfico, a mídia em si posta muitos gráficos que você entende o que está lá, mas está desproporcional. Não é correto a forma que é colocado. Então, na aula escrita, e aqui também eu vou estar colocando o tipo de gráfico para vocês fazerem uma análise, para vocês entenderem a distorção que tem cada tipo de gráfico. Mas lá na aula escrita, eu discriminei todos os tipos de gráficos que estão da forma incoerente lá. E é muito importante, pessoal, vocês fazerem esse estudo, tanto lá na aula escrita, você olhando, como também aqui na aula da videoaula. Tá certinho? Então, assim, enquanto você começa a acompanhar a aula, você começa a ver o que está realmente acontecendo, pessoal, aí sim você vai pegando o gancho da matéria. E hoje, nessa aula, nós estamos finalizando
estatística. Depois, nas próximas aulas, nós vamos estar fazendo revisão do conteúdo, onde vamos fazer a revisão dos conteúdos todos vistos durante esse bimestre, para que você possa ter um entendimento maior. Então, revendo com vocês novamente, o título fica aqui na parte de cima do gráfico, a fonte da onde você coletou os dados, a legenda é o valor que está, onde está colocando cada valor que equivale. Um gráfico também tem que ter escala, não pode ser desproporcional, igual por exemplo, um gráfico de setor é desproporcional, 70% é o mesmo tamanho que 30%? Jamais! Não tem possibilidade de ser 70% do mesmo tamanho que 30%. Outra coisa que nós falamos também, turminha, é sobre gráfico de polígono. Gráfico de polígono é aquele gráfico que vai com as linhas, que vai subindo as linhas, descendo, sobe, desce. Aquilo é um gráfico de polígono. Aqueles gráficos são mais utilizados para quando você vai fazer uma análise ao longo de um período, é melhor. Lá no seu cartão de vacina, quando você era criança, ela media o seu peso. E ali usava uns pontinhos. Mas se você pegar um lápis e ligar aqueles pontinhos, aquilo é um gráfico de polígono. Aquilo é um tipo de gráfico de polígono. Os gráficos de colunas são assim. Os gráficos de barras são assim. Ó, gráfico de coluna, gráfico de barra teria que ser dessa forma aqui. Seus gráficos de barra. São os gráficos de barra. Gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de setor, gráfico de polígono. São gráficos de polígono. Então são os tipos de gráfico que nós temos. Você hoje aprendeu as análises de gráfico, são muitas avaliações externas que cobra para você qual é o título do gráfico. Você vai olhar aqui em cima. De que está falando o gráfico? Qual que é a fonte? Você vai olhar embaixo, está a fonte discriminada, se é do IBGE, se é de algum jornal, se é feito pela própria Secretaria da Educação. Então, sim, isso é fonte. Legenda é onde fala, onde está discriminando cada valor. E a escala é se o gráfico é proporcional ou não. Você vai conseguir olhar, por exemplo, a proporção de um gráfico lá. Você vai conseguir entender. O gráfico é proporcional? Esse gráfico é proporcional? Não, não é proporcional. Porque 70 e 30 está no mesmo tamanho, então não tem cabimento. Para ser proporcional, ele deveria ser mais ou menos assim, ó. 70%, 30%. Aí sim poderia ser proporcional. Mas da forma que é colocado, postado, não é proporcional, porque ficou do mesmo tamanho. Tá certo? Então, turma, o que eu quero falar para vocês, esta aula tem uma palavra-chave. A palavra-chave dessa aula é S42. S42 a palavra-chave. Vocês anotam lá na aula escrita de vocês, tá bom? Quando enviar para o professor tutor de vocês, envia também o código dessa aula, a palavra-chave S42. É importante que vocês façam todas as tarefas, foque nas aulas. Nós estamos na reta final para finalizar um bimestre. É importante que vocês façam cada conteúdo de vocês. E não só matemática, mas todos os conteúdos. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo de matemática, estou à disposição. O meu contato de WhatsApp está na aula escrita. Só vocês entrar em contato com o professor, perguntar. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Logo, logo, com a fé em Deus, nós estaremos dentro da sala de aula trabalhando. Aí o nosso contato, o nosso trabalho será bem mais fácil dentro da sala de aula. A aula olho no olho, ela é mais fácil, é mais gratificante, tanto para mim, professor, como para vocês, aluno, tá ali presente essa interação entre aluno e professor que eu gosto. Eu sou professor porque realmente eu escolhi essa profissão, eu amo a minha profissão, mas eu gosto de olhar no olho do aluno para que nós possamos ter uma relação de aprendizado. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo de matemática, estou aqui à disposição de vocês. Tá bom?
Estou à disposição de vocês para que nós possamos juntos crescer e melhorar o nosso país, a nossa qualidade de ensino. E o Castelo é um colégio o qual eu me encanto, porque os professores são fantásticos e vocês, alunos, também têm uma educação incondicional. É uma direção democrática, então eu conto com vocês aí, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e vamos juntos, mais uma vez,